39. Ikilei Player of the Academy Capítulo 96. Sol, Claion Solais. 4. Autor, salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site domínio, o sonho e a aspiração de todo guerreiro que lhe permite dar um passo à frente em um mundo suspenso. Na última iteração, eu nem consegui colocar os pés naquele reino, mas entrei nele algumas vezes nesta iteração. Entretanto, o meu ainda não era uma forma perfeita de domínio quando comparado ao da Alicia. Eu só conseguia entrar no domínio depois que meu corpo estivesse aquecido pelo calor da batalha ou com a ajuda dos meus instintos de sobrevivência. Com exceção de pessoas como Alicia, que nasceram com um nível extremo de concentração, além dos olhos da fronteira, era quase impossível para qualquer um entrar no domínio sem nenhum sinal prévio. E mesmo depois de entrar no domínio, eles estavam limitados a um passo e um ataque, pelo menos era o que eu estava pensando. Separação de domínio. 8 lâminas dançantes. 8 rastros de espadas se desenrolaram no mundo suspenso. Isso nos permitiu vislumbrar o quão monstruosamente talentoso era o demônio da espada. Nós revidamos ao mesmo tempo. Espada singular de Arden, separação de domínio. Cobra voadora, cabeça empinada do dragão venenoso. Domínio contra o domínio. Meus instintos de sobrevivência perceberam o risco de vida da luta e me permitiram entrar no domínio. As armas se chocaram dentro do domínio. Felizmente para nós, o oponente também não tinha controle total sobre o domínio. O peso de suas espadas havia sido comprometido para compensar os inúmeros golpes. Calculando a melhor trajetória possível, tentamos desviar dos 8 rastros de espadas que nos atacavam, mas só conseguimos desviar de 5 deles. O resto ia em direção a Lunia. Naquele instante, meus olhos encontraram as pupilas de Alicia. Percebi que aqueles olhos semicerrados estavam enrugados de espanto. Não conseguimos impedir. O domínio de Lunia estava longe de ser perfeito. Embora ela pudesse perceber o domínio, ela estava meio passo mais lenta que o demônio da espada. Foi por isso que o único futuro que eu consegui imaginar era Lunia caindo aos pedaços. Kang. Foi então que as espadas do demônio foram bloqueadas por uma camada negra de aura que flutuava ao redor dela. Elas impediram que as espadas do demônio da espada alcançassem Lunia. Aura condensada comprimida. Aura comprimida de autodefesa. Essa era a poderosa habilidade oculta que Alicia aprenderia bem no final de seu crescimento. Era uma técnica que compensava o nível de defesa anteriormente terrível de Alicia, uma atacante poderosa. Isso compensou o atraso de meio passo de Lunia e permitiu que ela atacasse o demônio da espada com seu próprio ataque opressivo. Espada singular de Arden, falso domínio de separação. Kaduduk. Sua espada penetrou do ombro direito do monstro, mas não foi fundo o suficiente. Ao torcer o corpo levemente no último segundo, o demônio da espada conseguiu escapar do ataque violento. TCH. Lunia estalou a língua ao perceber que o ataque violento com o qual tentava resolver as coisas não estava sendo tão satisfatório quanto ela gostaria. Enquanto isso, com um dos ombros esmagado, o monstro nos encarava. Kuki, então começou a rir. Kuki. Aquela não era uma linguagem adequada. O monstro estava expressando sua risada horrível para nós usando suas cordas vocais. Parecia enfeitiçado pelo caminho da espada e me lembrava alguém. É um monstro perigoso. Precisamos matá-lo aqui. Concordo, disse eu concordando com as palavras de Lunia. O demônio da espada ainda não havia atingido o nível das 1000 lâminas dançantes. Essa habilidade aperfeiçoada lhe permitia cortar qualquer coisa existente dentro do raio de 1 quilômetro. Em outras palavras, agora era uma das únicas chances que tínhamos de matar aquele monstro. Embora não fizesse parte do nosso plano, valeria a pena, desde que pudéssemos derrotar o demônio da espada aqui, mesmo que isso significasse desistir do sol. A segunda rodada da batalha estava prestes a começar. Bem quando o demônio da espada estava prestes a nos atacar. Como vai, amigo? Dunskaita apareceu de repente atrás do demônio da espada com um sorriso. As espadas direita e esquerda do monstro dançavam para cortar o inimigo repentino, porém indefeso, que apareceu atrás dele. Kaká. Skite foi fatiado como um rabanete e pedaços de seu corpo caíram no chão. Deveria ter sido uma morte instantânea, mas seu corpo derreteu repentinamente enquanto centenas de serpentes deslizavam para fora de suas entranhas. Até o demônio da espada ficou perplexo com aquela reviravolta bizarra. Ele brandiu suas espadas para cortá-los novamente, mas fatiar as centenas e milhares de cobras não foi uma tarefa fácil. No final, o demônio da espada decidiu recuar, mas
Galhos afiados de madeira surgiram do chão e o atacaram de todos os lados, parando o monstro em seu caminho. Dunnorix, que deveria ter sido fatiado pelo demônio da espada, estava de pé novamente enquanto exibia a parte superior de seu corpo, que tinha árvores substituindo ossos e carne, que estavam escondidos atrás do manto. Aparentemente, alguns druidas anciões se tornavam um com a natureza depois de viverem muito tempo, e dizia-se que se transformavam nessa forma. Em outras palavras, os druidas eram um com a natureza, enquanto estivesse no chão ao lado de espíritos. Era impossível matar Dunnorix, rei das feras, Dunscat e o legislador Dunnorix. Mesmo entre os súditos do rei, eles eram os dois com uma vitalidade incrível, quase invencíveis. Eles eram inimigos terríveis para o demônio da espada enfrentar, já que eram superiores apenas em habilidades físicas. Monstros. Lunia comentou, aparentemente horrorizada com as estranhas habilidades dos dois, mas essa provavelmente era uma reação normal. Ao contrário de Fermac, que não pôde receber a divindade por causa de sua missão de infiltração, esses dois eram futuros deuses do paraíso que receberam divindades. Eles não eram seres que pudessem ser compreendidos pelo senso comum dos humanos. KRRRRRR. Não demorou muito para que o monstro recuasse após decidir que seria impossível nos derrotar. Depois de sermos curados na enfermaria dos druidas, saímos e encontramos Suel, que nos esperava do lado de fora com a pele escura. Desculpe. Não pude fazer nada. Essa parecia ser a razão por trás de sua melancolia, mas não era culpa dela. Nosso confronto com a demônio da espada durou menos de 20 segundos. Além disso, sua principal fonte de poder, os espíritos, já estava sendo usada por Dunnorix, então não havia nada que o El pudesse fazer ali. Não se preocupe. Não havia muito mais que pudesse ser feito. Mas está tudo bem. Nenhum de nós se machucou gravemente, de qualquer forma. O fato de nenhum de nós ter morrido mesmo após um encontro com o demônio da espada já era um milagre por si só. Mas, honestamente, não teria sido estranho que pelo menos um de nós tivesse morrido ali se não fosse por Dunnorix e Dunscat. Aquela besta demoníaca. Usou a esgrima de Arden. Lunia disse enquanto rangia os dentes. Depois de lançar um olhar para a irmã mais velha, Alicia abriu a boca com cuidado. Talvez ele tenha lido nossos livros. Isso é ridículo. Essas habilidades foram definitivamente aprimoradas em batalhas reais. Não mostravam os movimentos padrão que ensinamos. Provavelmente aprenderam sozinhas, enfrentando um espadachim experiente. Desculpa. Você quer dizer? Só há uma pessoa que poderia ter lutado contra uma besta demoníaca daquele calibre repetidamente. Foi então. Parece que vocês, meninas, notaram. Era a voz de um homem consideravelmente velho. No entanto, sua voz não era seca como a de Dunnorix, mas sim cheia de crueldade e poder. Todos se voltaram para o dono da voz e encontraram um velho de cabelos pretos, parado ali, com um sorriso irritante. Vovô. Seu cabelo despenteado e uniforme marcial esfarrapado faziam parecer mais uma fera selvagem do que um humano civilizado. Imperador da espada Garrarden. Ele estava parado na nossa frente. Que coisa absurda você fez, velho. Apesar de enfrentar o Imperador da Espada, o pilar psicológico da família Arden, que ainda detinha um status absoluto na casa, Lunia era implacável. Mas mesmo isso deve ter parecido apenas uma brincadeira de sua neta para com o Imperador da Espada. Apenas um passatempo de um velho. Ensinar a espada a uma fera demoníaca. Você ainda se considera um guardião? Você tem que dizer isso direito, minha neta. Eu nunca ensinei a ele a usar a espada, ele aprendeu sozinho. Que tipo de... Você não acha isso intrigante? Uma besta demoníaca empunhando espadas? E o mais importante, ele tem o talento sem precedentes de entrar no domínio depois de me ver entrar. A loucura do Imperador da Espada, esse espadachim louco, era algo que eu já conhecia. Ele era alguém que não se importava com mais nada, contanto que pudesse alcançar ou ver alguém alcançar o ápice da arte da espada. Tanto o mundo quanto sua família tinham pouca importância para ele, e a única coisa que importava era ver o ápice da arte da espada. Seu velho louco. Lunia rosnou de fúria, mas Alicia teve uma reação um pouco diferente. Vovô. Por favor, me ensine a usar a espada. Como se ela tivesse sido estimulada por algo, suas pupilas eram as mesmas que eu vi quando ela usava o domínio. Claro. Claro que posso. Imperador da Espada. Demônio da Espada. Alicia.
Os lunáticos que podiam ser enfeitiçados pela espada instigavam uns aos outros a avançar. Foi seu momento de iluminação. Agora anunciarei sua tarefa final. Dentro do quarto do sábio, junto com os que estávamos eu, Iluel, Scat e Dunnorix. Os dois pareciam tão indiferentes como sempre, sem nenhum resquício da batalha que ocorreu, com o demônio da espada permanecendo, sentado despreocupadamente do outro lado. Mas não conseguimos colher os frutos da sorveira. Tudo bem? O que ouvi de Iluel antes foi que os Ques ainda não nos impediria de prosseguir com a tarefa final. Era por isso que eu estava ali, esperando que ele falasse sobre o conteúdo da tarefa, que, na verdade, já estava gravado na minha mente pelas informações da missão. Isso não importa. Ter uma sorveira é uma grande vantagem para o Sr. Scat e o Sr. Dunnorix, mas não tê-la não elimina necessariamente a chance de obter o sol. Como esperado, os Ques não nos reprovou por falharmos em uma das tarefas. Esta é a sua tarefa final. Depois de concluí-la, você estará livre para adquirir o sol como quiser. A tarefa final. Faça crescer o cajado que você criou durante o seu segundo teste e faça-o chegar ao céu. Lá, você encontrará os gigantes que protegem o sol. Faltavam 3 semanas para o eclipse solar. Até então, tínhamos que cultivar uma árvore alta o suficiente para alcançar os céus. No lado ocidental do reino havia 2 capelas sagradas. Uma delas era a capela de Sheroin. Eram as terras sagradas da antiga fé, a religião que se desgarrou da corrente do tempo e estava em constante declínio. Deixar suas terras sagradas e viajar por um dia em uma carruagem levaria a segunda, a capela de Zeon. Eles eram como um restaurante autoproclamado original, criado com a receita roubada dos funcionários do restaurante anterior, justamente quando eles começaram a fraquejar devido aos custos e à reação da monopolização. A nova fé, que seguiu a tendência do tempo e mudou sua doutrina, afastando-a dos nobres e dos superiores e pregando a igualdade, absorveu um grupo de crentes diversos e reuniu uma grande quantidade de riqueza e pessoas. Sua sagrada capela de Zeon, construída logo após sua fundação, ostentava uma incrível santidade e sofisticação, apesar de sua curta história. A brilhante cidade de Zeon ao redor da capela, que foi criada pela reunião dos melhores construtores da época, parecia uma cidade snob de ricos. Era bastante paradoxal, considerando como eles costumavam condenar a primeira capela de Sheroin e sua cidade ao redor por sua exuberância e extravagância, por ser uma cidade corrupta e imunda. Caminhando pelas ruas artísticas e pelos sistemas de esgoto do distrito comercial e áreas residenciais, você encontrará a grande capela no final de tudo isso. Bem-vindos à grande capela de Zeon. A grande capela, decorada com mármore e pedras preciosas caras, estava cheia de fiéis que estavam ali para visitar a cidade sagrada. Estava muito lotado porque não havia nem mesmo guardas de segurança, pois eles poderiam ser considerados muito opressores, considerando seu slogan, Deus nos aceita a todos. Foi por isso que até mesmo uma semi-humana como ela foi capaz de pisar nas terras da grande capela, pelo menos foi o que o Erran ouviu. O Erran. Você vai entrar imediatamente. 1. Sua supervisora, a professora sênior Josepine Clara, ficou bastante confusa com a pressa que ela tinha. Era verdade que havia um longo caminho a percorrer para ela, considerando que seu próximo destino era o lado leste do reino, que ficava em uma direção completamente diferente. No entanto, pensando em sua personalidade lenta e despreocupada, Josepine não pôde deixar de se surpreender pelo simples fato de estar com pressa. Temos que esperar 2 dias. Se perdermos hoje, você precisa perceber o quão extraordinário é poder conhecê-la como uma irmã probatória. Josepine resmungou, mas Orhan fingiu não ouvir. Logo, uma das empregadas do lado de fora da porta alertou a pessoa dentro do quarto sobre sua chegada. Santa. A irmã probatória Orhan chegou. Sério? Manda ela entrar. Era finalmente a hora da audiência. Esperando no final dos corredores repletos de paredes de mármore branco, um tapete de seda vermelha e tapeçarias, estava a Santa. Prazer em vê-la, Santa. Irmã Josefina. A Santa da grande capela de Zeon, com seu lindo cabelo rosa esvoaçando atrás dela e um manto branco que só ela podia usar, tinha uma aura misteriosa e divina. Uau, tio! É o Erran. Ela correu e deu um abraço apertado em Erran. Seu lindo rosto teria caído no tapete de seda se ela tivesse se esquivado do abraço. Você cresceu, não é? Está bebendo muito leite. E as anchovas? A Santa disse enquanto mexia carinhosamente suas bochechas como se fossem bolinhos de arroz. Livre-se das suas mãos.
Você está envergonhado. Estela Data Elhat. Ela foi a primeira princesa do reino de Elhat, bem como a santa da grande capela de Zeon da Nova Fé. Era uma figura religiosa simbólica com a qual nem mesmo a rainha conseguia se meter, mas... Ouvi dizer que você teve que passar por um monte de problemas no festival. Você está bem? Por fora, ela era um símbolo intocável de realeza e divindade, mas para as pessoas próximas a ela, ela era como uma vizinha amigável. Restrição primeiro. O Ahn não se sentia muito confortável perto daquela santa e pediu para ir direto ao assunto. Como uma semi-humana e a principal culpada pelo incidente do Castelo do Luar, ela precisava de algo para se movimentar livremente no reino de Elhat, ia ser a restrição que aprendia aquela data. No entanto, ela estava ali para ajustar a restrição. Por favor, retire a restrição. HNN? Estela inclinou a cabeça em resposta ao pedido de Warren e olhou para ela e Josephine. O que você quer dizer com suspender sua restrição? Eu me pergunto. Pelo menos o primeiro selo. Por favor. Warren pediu que ela aliviasse a intensidade das correntes de Zeon que a restringiam, mas foi um pedido muito curto. Josephine tentou se aproximar para explicar em seu lugar, mas foi impedida por um aceno de Estelle. E por que isso? Está entupido. Se esse for o seu motivo, então não vou cancelar para você. Sem qualquer resquício de sua atitude gentil de antes, Estelle recusou terminantemente a oferta com uma expressão severa no rosto. Ao ver isso, Warren hesitou antes de abrir a boca. É porque está abafado para mim. Mas... você cuida do resto. A mudança aconteceu num piscar de olhos. Os olhos e cabelos carmesim de Warren subitamente adquiriram uma cor azul suave. Estelle já havia recebido um relatório sobre isso e sabia quem era. Então você é Han, correto? Prazer em conhecê-la, santa. Ao contrário da atitude ríspida de Han era muito mais gentil. No entanto, sua abordagem teimosa e direta continuava a mesma. Eu preciso de poder. Deixe-me perguntar o motivo. Por que você precisa de energia? Em resposta à pergunta dela, Han respondeu com uma piscadela astuta. Porque eu gostaria de me tornar uma boa esposa que possa ajudar o marido. Depois que Han saiu da grande capela, Estelle murmurou para si mesma enquanto olhava para o assento agora vazio. Muito interessante. Estelle relembrou o momento em que Han entrou pela primeira vez na grande capela. Uma criança semi-humana trazida pelo presidente Erill e pela professora Josephine de um continente no Extremo Oriente. A maioria das pessoas achava seus olhos vermelhos ameaçadores e assustadores, mas o que ela via era uma fera jovem e ferida. Ela era apenas uma menina jovem e ansiosa, que estava assustada com coisas que ela não podia ver e coisas que ela não podia ouvir. No momento em que a viu, Estelle escolheu cumprir seu dever como santa de Zeon, e não como princesa do reino de Elhat. Ao custo de confrontar sua irmã mais nova, a segunda princesa, ela aceitou o Han sob o nome de Nova Fé. Ela a deixou entrar na academia para aprender e na esperança de que as pessoas a chamassem de heroína em vez de monstro. No entanto, nem ela esperava que Han conhecesse o coração de uma humana tão cedo. Ela esperava e desejava um grande futuro para ela, mas a jovem cresceu ainda mais rápido do que esperava, a ponto de agora falar sobre amor. A menina ferida agora estava vivendo uma vida jovem e brilhante, havia se tornado uma garota romântica. Corinne Locke. E quem estava no centro dessa mudança era um calouro da Academia Mercarva. Salvando Maria do Narev, que havia se tornado uma vampira, ele lutou contra Luni Arden, a mestre da espada, e ajudou sua colega Alice Arden, e até subjugou o rei da Montanha de Ferro, que não tinha selo. Ele era um jovem herói que definitivamente poderia entrar no Salão dos Guerreiros, conforme descrito nas escrituras. O que havia nele que derreteu aquele iceberg de garota? Ele realmente se envolve em todos os assuntos, não é, aquele Júnior? Estelle sussurrou com um sorriso astuto, mas gentil, no rosto. Você está falando sério? Sim. Josephine ficou chocada ao ver o Han arrumar seus pertences imediatamente após uma nova oração. Isso porque ela estava dizendo que deixaria Zeon imediatamente. Sem um supervisor. A santa retirou o selo. Mas... não estava fora de questão. Agora que Han estava ali, o Han não estava tão instável quanto antes e Josephine estava de fato pensando em diminuir a supervisão, mas... são 2.400 quilômetros daqui até a fronteira leste. Você está me dizendo que vai correr o caminho todo. Eu posso. Não. Vamos juntos no Wyvern. Eu posso ir com você. Eu sou mais rápido. Isso pode ser verdade em linha reta, mas havia paisagens e outros problemas potenciais.
Josepine chegou a se perguntar se deveria deixá-la se mover usando sua magia de viagem dimensional de super longa distância, mas uma runa de viagem de super longa distância era algo que só podia ser gerada uma vez por ano. Não era algo que pudesse ser usado levianamente, mas... Por quê? Tem algo sério. Ela estava pronta para usá-lo se estivesse relacionado a um assunto muito sério. Warren ficou em silêncio. Não era estranho que ela ficasse em silêncio, mas o que era raro era que suas orelhas estivessem levemente coradas. Era como se ela tivesse vergonha de compartilhar seus pensamentos honestos. Corrido. E o Han? Han disse que eu não posso ser mais lento que aquela mulher. Eu não, foi o que Han disse. Ah, só algumas coisas relacionadas ao amor, hein? Vamos só dar uma volta numa Wyvern. Chegaremos lá em 3 semanas. Eu posso correr até lá. Levará menos de 2 dias. Não há como isso acontecer. E se você se perder? Josepine a convenceu ao longo de 2 horas enquanto lhe dava uma aula sobre geografia. Ickley Player of the Academy capítulo 97. Sol, Claion Solais, 5. Ao sul do reino de El-Hat, o celeiro e local mais importante do reino em termos econômicos, que conectava as rotas comerciais aos arquipélagos e as ilhas abaixo, estava sob controle total da tradicional família do Naref. Era por isso que era comum que os grandes festivais do sul fossem sediados pelos do Naref. Depois do festival de inverno e do ritual de orações por uma boa colheita, vinha o encontro social da primavera. Usando o vestido novo que ganhou para esta primavera, Maria estava recebendo uma massagem nos ombros de uma de suas criadas. Egogo. Meus ombros. Minha querida filha, seu ombro está doendo? Quer que seu papai te faça uma massagem? Estou bem. Mari já era adulta aos 19 anos. Ela tinha idade mais do que suficiente para se sentir um pouco desconfortável com o toque do pai, mas o Duque Mardi ficou chocado. Isso nunca aconteceu até o ano passado e ainda assim. Aí, meu Deus. Vamos, querida. Mari já tem idade suficiente para conhecer homens. Querida. O que você quer dizer com isso? Ao ouvir as palavras de sua esposa, a duquesa Elencia, o Duque arregalou os olhos em choque. Faz meio ano que a nossa Marie não sai com o jovem Lord Corin. Tenho certeza de que eles já, mãe. Apesar da tentativa de Marie de impedi-la, Elencia disse coisas que normalmente não deveriam ser ditas a uma filha com um sorriso brilhante no rosto. Não se preocupe com anticoncepcionais, qual é? Não diga isso, mãe. Eu não estou. Nesse tipo de relacionamento com o Corin ainda. Quer dizer, para combater os comentários insensatos da mãe, a menina corada a cutucava constantemente nas laterais do corpo. No entanto, Elencia não era sua única inimiga. O quê? Irmã? Você ainda não está saindo com ele? Segunda filha, Yennefer do Naref. Irmã mais velha. Achei que já estávamos esperando uma prima. Filho mais velho, Eric do Naref. Hã? Não havia histórias de que eles já tinham feito tudo? Ela não vai se casar logo depois da formatura. Os gêmeos, Lily do Naref e Robert do Naref. Irmã. Você vai se casar com o cavalheiro. Terceiro filho, Barg do Naref. A última foi a quarta filha de 2 anos, Ilia do Naref. Eles eram uma família amigável de 3 filhos e 4 filhas da harmoniosa família do Naref, mas a única desvantagem era que Mari tinha que ser bombardeada com perguntas e ataques de todos os lados sempre que certos tópicos eram levantados. Fica quieta. Corin e eu estamos aos poucos ascendendo em uma ética. Talvez não tão ética assim. Mas ainda assim, estamos aos poucos avançando em nosso relacionamento. Mari. Por que você não pode dizer ética? Você não prometeu ao seu pai? Mari, minha linda. Olha a sua mãe. Sim. Você precisa ter tantos filhos quanto eu. Estou ansioso para ter vários netos. Já temos o Dogo. Dogo também é fofo. Vem cá, Dogo. Elencia, chamada Dogo, que estava bebendo vinho na fonte, correu sobre suas 4 patas. Quando ela estendeu a mão, o cão humano, vestindo um casaco de marca feito sob medida de 2,4 metros de comprimento, apoiou o queixo em sua mão. Apresse-se e faça irmãos para o seu Dogo. Querida. O que você está dizendo? Ela imediatamente lhe deu um tapa na boca e o Duque Mardi então fechou a boca. Você não vai encontrar muitos garotos assim. Se você ficar parada sem fazer nada, nunca se sabe quando alguém vai roubá-lo de você.
Mari ficou bastante convencida com as suas palavras porque já havia uma concorrente muito forte. Uahã! Ela era uma garota Jiangxi viva, uma semi-humana como ela. Apesar de ser indiferente e aparentemente desinteressada em todos os acontecimentos do mundo, de repente começou a vagar por Corin. Provavelmente foi por causa daquele incidente, assim como ela. Irmã, você não gosta de mim, não é? Aquela foi uma declaração aberta de guerra. Após uma intensa batalha de nervos, Mari e Han se perceberam como inimigas. Espere. A reunião da primavera terminaria em mais 3 dias. Corin havia deixado uma marca de sua posição ao dizer a ela para ir encontrá-lo no eclipse solar de 8 de fevereiro, então ela teve que partir em breve. Claro, levaria apenas 2 semanas em um inverno, então ainda havia bastante tempo, mas por algum motivo, ela foi tomada por uma sensação sinistra. Depois de se tornar vampira, Mari adquiriu um sexto sentido que cedia muito à capacidade da intuição feminina. Seus sentidos a alertavam de que algo ruim estava prestes a acontecer, ou melhor, à sua frente de batalha romântica. Mãe. O que é? Posso ir agora? Boa sorte, minha menina. Helen se acenou com a mão com um largo sorriso no rosto, e Maria saiu correndo. Ela já estava longe antes que o Duque Mardi pudesse dizer qualquer coisa. Me empresta um Iver? Não. Na verdade, vou usar um esvelho. Claro. Vá em frente. N não. Aonde você vai, Mari? Férias são para ser passadas com a família. Os irmãos e irmãs de Mari intervieram após o grito do Duque Mardi. Está tudo bem, pai. Ela pode simplesmente formar uma nova família lá. Uma cunhado cavaleiro de grau 1, hein? Vou me gabar disso para meus amigos. Ninguém estava do lado do Duque. Com o apoio total da mãe e dos irmãos, Mari pulou em Dogo. Vamos, Dogo. Hora de encontrar seu papai. KNN. Embora tivesse perdido algum tempo por causa do festival de inverno e das cerimônias da primavera, ela chegaria lá em pouco tempo em Resvelha. Alicia. É a única no leste, então deve ficar tudo bem. Corin disse que ele também estava ocupado. O que Mari não esperava até então era o noivado da filha mais velha da família Arden. Quando foi que Alicia se motivou a aprender a manejar a espada? No início, ela estava apenas seguindo os passos de sua admirada irmã mais velha, e em seguida, foi enfeitiçada pela espada. No primeiro dia em que cortou um humano, ela se viu sorrindo. Isso lhe deu arrepios. Ela tinha medo de si mesma, lembrava-se da vez em que se debateu com os braços dentro de um oceano negro e tranquilo. Assim, ela se afastou de seus talentos e só reabriu os olhos graças aos conselhos e à ajuda de um garoto. Depois de pegar sua espada novamente, ela estava lentamente compreendendo e aceitando a natureza diabólica de seu talento. Separação de domínio. 8 espadas dançantes kikikikikiki. Foi quando ela se deparou com outro ser que tinha talentos tão diabólicos e assustadores quanto os dela. Era uma fera demoníaca e, no entanto, era habilidosa com espadas. Ao contrário daqueles que brandiam suas armas de forma imprudente, aquele monstro claramente conhecia e entendia o caminho da espada. Demônio da espada. Com apenas um encontro, ela entendeu que aquele monstro era um demônio da espada, assim como ela. Mas esse não era o fim. Aquela fera era mais forte que ela e estava em um nível que ela não conseguia alcançar. Ponto apavorante. Ela tinha medo daquele talento. Como conhecia a natureza maligna daquele talento mais do que qualquer outra pessoa, sentia ainda mais medo dele. Como o monstro era alguém que ficava enfeitiçado pelo ato de cortar coisas, Alicia instintivamente percebeu que seria inevitável que eles tivessem outro confronto. Apesar de não gostar de lutar, até ela babava só de imaginar uma batalha até a morte contra aquele monstro. Então não havia como uma mera fera ficar menos ansiosa do que ela. Nós definitivamente tentaremos matar uns aos outros. Ela teve que aprender a bater aquele monstro, porque caso contrário, ela seria a única a morrer. Bate. Hã? Uma espada afiada passou raspando ao seu lado. Pressionando o uniforme manchado de sangue, Alicia deu um passo para trás. É só isso que você tem? O velho de aparência selvagem olhou para ela com uma expressão altiva. Alicia olhou para o avô com medo. Ele era tão grande quanto o Monte Tai, era difícil lutar contra ele. Embora ele fosse o membro da família que mais se importava com ela, excluindo sua irmã mais velha. E fosse até mais gentil do que ela às vezes, ela ainda sentia arrepios ao interagir com ele. Seu básico é tão horrível como sempre, minha neta. Eu melhorei. Muito. Nunca pense que seus padrões são os mesmos que os meus.
O Imperador da Espada disse enquanto olhava para o horizonte. O alcance de sua visão já era diferente do de pessoas normais. No entanto, foi muito mais rápido do que eu pensava. E pensar que você me pediria para lhe ensinar a usar a espada. Vovô. Aquela besta demoníaca. No meu coração, eu o considero meu discípulo. Mas ele provavelmente me considera um trampolim. Por que você não está matando? Porque é aquela que pode atingir o nível das 1000 espadas. É a primeira vez que eu ouço falar desse nível. Claro, porque eu consegui. Aqueles que chegarem a esse estágio cortarão facilmente os céus e o mundo. O Deus literal das espadas. Quero ver um espadachim assim. Quanto mais ela ouvia sobre sua visão de mundo, mais difícil se tornava entendê-lo. Será que ele estava deixando um monstro como aquele de lado só por causa disso? Eu não entendo bem o que você está pensando, vovô. Você não precisa entender. É apenas um desejo obstinado de um velho espadachim. Que ninguém, seja família ou camaradas, pode entender. O Imperador da Espada então apontou sua espada para sua neta. Sua espada tinha acabado de cortar as coxas e a cintura da neta estava pingando o sangue de sua própria família. O que há para questionar? O mundo é uma sobrevivência dos mais aptos. Até mesmo a ignorância só pode ser permitida aos fortes. Hã? Alicia se levantou com um resmungo. Embora não conseguisse entender o louco diante de seus olhos, ainda precisava da ajuda dele com a espada. Eu farei de você um demônio. Um demônio das espadas. Mate o monstro, use-o como trampolim e alcance um nível mais alto. Torne-se meu verdadeiro sucessor. Seu velho senil. Puxando a sua irmã agora. A luta continuou. Vista de lado, parecia mais uma batalha de vida ou morte do que um simples duelo. Em uma noite estrelada, Alicia carregou seu corpo exausto e se dirigiu ao terreno vazio onde a tarefa final aconteceria. Cresceu muito, disse ela. Sim. Corin Lorque respondeu com os olhos ainda fixos no carvalho que crescia naquele terreno baúdio. Já se passaram 4 dias desde que a tarefa final foi anunciada. Exatamente como os que as havia dito, o cajado de carvalho que eles enterraram como uma muda crescia em alta velocidade, alcançando os céus. Mas não é rápido o suficiente. Sinto muito dizer isso a Iuel, mas nossa velocidade não é nada comparada à que está sendo desenvolvida por Dumnorix. Então, o que vai acontecer então? Bem, vai ficar tudo bem. Não se preocupe. Corin disse enquanto mastigava um charque que recebera após pedir aos druidas de Findias. Ele, despreocupadamente, ofereceu um a ela. Obrigado. Imperador da Espada, aquele velho não está pegando leve com você, não é? Você vai sangrar até a morte antes mesmo de subirmos na árvore. Enquanto olhava para o rosto dele enquanto ele mastigava um pedaço de carne seca, Alicia refletiu consigo mesma. Contra o que exatamente essa pessoa estava lutando? Porque ele se deu ao trabalho de cruzar a fronteira para realizar os testes e provas dos druidas. Ela não tinha ideia de qual era o objetivo final que ele tinha em mente, mas uma coisa era certa ao olhar para tudo que ele lhe mostrou no ano passado. Tudo era sobre ajudar as pessoas. Mesmo quando ele estava impedindo o enorme javali de escapar, e mesmo quando ele estava sozinho lutando contra o professor Fermac que se infiltrou na academia. Também, quando ele estava enfrentando o invencível semi-humano de um corpo Vajra inquebrável. No fim das contas, nada disso era para ele mesmo. E tudo fazia parte de um processo em que ele tentava ajudar outras pessoas. Ele era como um herói da justiça que só poderia ser visto em contos de fadas hoje em dia. Como? E por que ele foi tão tenaz? Ele era alguém que ela não conseguia entender, assim como seu avô, o Imperador da Espada. Vejo que você está trabalhando duro, tão tarde da noite. Foi então que uma voz rouca ecoou atrás de si. Surpresa, Alicia se virou rapidamente. Atrás dele, havia um velho de semblante sombrio, vestindo um manto que cobria todo o corpo. Ao contrário do Imperador da Espada, que era como um vulcão ativo e escaldante, ele era como a tranquila floresta do amanhecer. Dumnorix, legislador, um dos principais anciãos dos druidas, que atualmente atuava como assistente de Dunskite, olhou diretamente para Corin com velhos olhos turvos. Corin Locke, a lança da rainha. Eu queria ter uma conversa com você pelo menos uma vez. Por quê? Para me persuadir a me tornar seu aliado. Como se estivesse falando com um amigo de 10 anos, Corin começou a falar com seu inimigo. Aquela estranha habilidade social dele era outro elemento de Corin que Alicia não conseguia entender. Claro que não.
Estou aqui para gravar em meus olhos o inimigo que teremos que enfrentar em algum momento no futuro. O velho druida olhou de cima a baixo como se estivesse intrigado pelo humano chamado Corin Lok. Alicia se perguntou, como Corin pareceria aos olhos daquele druida tão velho quanto uma árvore ancestral prestes a apodrecer. Sério? Então, como alguém com os mesmos pensamentos sobre como vamos nos matar em breve, deixe-me fazer uma pergunta. Por favor, fale. Ó lança da rainha. Os druidas não são, tipo, ambientalistas que amam a floresta e os espíritos. Por que você está ajudando no advento do paraíso se isso vai matar inúmeras pessoas? Era a primeira vez que ela ouvia. Alicia ficou chocada com os objetivos extraordinários deles, bem como com o fato de Corin Lorque estar tentando lutar contra eles. A palavra amor é um pouco enganosa. Nós, druidas, somos um só com a natureza. Então por que você? No meio de sua fala, Alicia instintivamente percebeu, após receber o olhar de árvore ancestral de Dunnorix, que mesmo sem ele fazer nada, ela ainda sentia sua vida ameaçada. Então me diga, por que alguém que ama a floresta e os espíritos não pode desejar a morte dos humanos? Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Corin parecia ter sentido algo parecido, franzindo a testa de lado. Eles não conseguiam sentir nenhuma emoção vinda de Dunnorix. O homem, tão velho quanto uma árvore podre, tinha uma aura incompreensível. Os humanos são seres que destroem a natureza, e isso só tende a acelerar com o tempo. Parece exatamente o que um ambientalista normal diria. Você não está errado. Mas eu talvez seja um pouco mais radical e perverso. Seus lábios se contorceram de uma maneira estranha e inadequada. Não há problema em haver menos humanos. Alice engoliu em seco diante do seu tom assustador. Era uma solução muito simples para proteger a natureza, que até ele próprio considerava perversa. Talvez não fosse incompreensível que bardos cantando sobre a harmonia com a natureza e os espíritos desejassem a ruína dos humanos. Embora seu avô fosse louco, essas pessoas eram piores. Continuavam com suas ações malignas, apesar de terem consciência de sua perversidade. Bem quando Alicia estava se sentindo enojada e até mesmo assustada pelos comentários de Dunnorix, Corin disse depois de agarrar seus ombros trêmulos. Olha só, Alicia. Vou matar todos esses desgraçados. Senhor Corin. Apesar de sua declaração assassina, Dunnorix riu como se estivesse olhando para as brincadeiras fofas de um neto. Mas isso não vai acontecer tão cedo. Pelo menos por enquanto, você está destinado ao fracasso. Que confiante. Os dois olharam para a muda de cajado um do outro. Apesar do cuidado contínuo e sincero de Well, o cajado de Corin cresceu apenas cerca de 10 metros. Isso já era mágico o suficiente, mas as comparações eram subjetivas, como sempre. O cajado de Dunnorix já tinha 30 metros de altura. Era cerca de 3 vezes mais rápido que o deles, e isso explicava como essa competição terminaria. É um grande problema você não ter os frutos vermelhos da sorveira, mas o mais importante, você conseguirá chegar a tempo para o eclipse solar em 2 semanas. Não precisa nem esperar pelo eclipse solar. Já está na hora de subir. Corin disse enquanto se levantava confiantemente. Sob o olhar cético de Dunnorix, ele tirou uma garrafa da bolsa. Era uma garrafa que continha algumas partículas de ouro finamente moídas. Sr. Corin? É o mesmo que o senhor usou na tarefa de equipe? Alicia perguntou enquanto se lembrava do segundo teste. Corin havia usado seu movimento oculto naquela ocasião, quando lutavam para encontrar um carvalho com visco. O que é aquilo? Mesmo um druida que convivesse com a natureza por séculos não conseguiria reconhecê-lo. Mas isso não era nada estranho, pois a forma original desse pó dourado era a única peça oculta no mundo que nunca existiu antes e nunca mais existirá depois disso. Observe. Isso sim é mágica. Abrindo a tampa da garrafa, ele despejou uma quantidade generosa sobre a muda, como um fazendeiro despejando o composto em suas plantações. Kuruk. Kururuk. A muda da equipe reagiu imediatamente. Após absorver o fertilizante dourado, a muda se contorceu. Vamos observar o milagre produzido pelo fertilizante feito com uma mandrágora de ouro amarelo. Junto com um grande grito, a árvore começou a voar rapidamente em direção ao céu. Fertilizante de mandrágora ouro amarelo traço maior auxilia no crescimento de plantas mágicas. Traço maior cria um campo circular de regeneração de mana, recuperando 185 por minuto. Ikilei Player of the Academy Capítulo 98, Sol, Claion Solais, 6.
Na manhã seguinte, vimos um carvalho que literalmente alcançava os céus. Cada um de seus galhos era mais grosso e longo do que árvores bilenares, pois todos se estendiam em direção ao céu. Uá! Alicia já estava impressionada com o carvalho de 10 metros de altura. Depois de vê-lo alcançar o céu, ela até pareceu um pouco horrorizada. Soilo gravei uma runa no chão enquanto a runa do sol imediatamente emitia luz. Magia rúnica não era uma forma muito eficiente de usar magia, mas, Suruk. Meu corpo absorveu rapidamente a aura que irrompeu do chão. O campo de regeneração de mana em área também estava funcionando corretamente. O que aconteceu? Este é o verdadeiro poder de um jogador veterano. Desculpe. Houve alguns fãs fervorosos do jogo que até mesmo examinaram o código-fonte para analisar o jogo. Depois de adquirir a mandrágora de ouro amarelo e a mandrágora de prata branca usando a peça oculta do Deus do Lago, alguns desses fãs mais dedicados se perguntaram se isso se conectaria a outros segredos ocultos ou não. E eis que, para a surpresa deles, realmente havia um item relacionado às mandrágoras de ouro amarelo e prata branca. Um deles era o fertilizante de mandrágora. Era algo que só podia ser feito misturando um monte de materiais especiais com uma terra única. Um fertilizante muito potente que era muito usado no conteúdo agrícola. Eu não esperava que fosse tão OP. Testei algumas vezes no caminho para cá. Usando um pouquinho do fertilizante dourado, testamos em algumas plantas diferentes e até comprovamos sua utilidade usando durante o teste com carvalho e visco. Mas eu ainda não esperava que fosse tão potente. O cajado de carvalho que sugava todos os nutrientes do fertilizante restante era tão alto quanto o céu e estava literalmente tocando os céus. Não sei como você conseguiu fazer isso, mas, mesmo assim, você fez um trabalho magnífico. Usques comentou com admiração enquanto olhava para o carvalho que era tão alto quanto os céus. O carvalho que estava sendo cultivado por um dos druidas mais fortes, Nunorix, mal chegava a 300 metros de altura. Comparado a isso, o nosso já tinha pelo menos 1 quilômetro de altura e, além disso, ainda estava em processo de crescimento em tempo real e provavelmente não demoraria tanto até que realmente alcançasse os céus. Se você vai partir agora, deixe-me dar-lhe meu último conselho como sábio de fim dias. Por favor, senhor. Como eu disse antes, o eclipse solar chegará em breve. Será o momento mais fraco do Sol e a única ocasião em que você poderá vê-lo. Em outras palavras, o Sol, Claion Solaris, só poderia ser obtido durante o eclipse solar. Não há restrições depois de obtê-lo uma vez. Na última iteração, ele estava em posse de um dos súditos do rei, o rei da beleza, Eushai-Bres, anteriormente Oad, e ele o estava usando independentemente de ser o eclipse solar ou não. Tudo agora está em suas mãos, jovem herói. Com essas últimas palavras, Usques voltou para casa como se tivesse feito tudo o que precisava ser feito. Senhor Corin, vamos partir imediatamente. Não vai acabar em 1 ou 2 dias. Precisamos pegar algumas rações e roupas antes de começar a subir. Vou dizer à irmã para se preparar. O que era lamentável era que meus membros mais fortes ainda não estavam prontos. Eu sabia mais ou menos como obter o sol, mas o problema eram os titãs celestiais que o protegiam, além de coisas que eu desconhecia. Teria sido reconfortante ter o Ahan e Maria conosco, mas, se elas duas não chegassem a tempo, não teríamos escolha a não ser partir sozinhos. Precisamos partir em 1 semana, no máximo. Tomara que eles cheguem até lá. Noite. Sob a lua, Alicia brandia sua espada. Enquanto esperava a chegada de Maria e Ahan, ela aprendeu a manejar a espada com o Imperador da Espada durante o dia e repetiu o que aprendeu à noite. O plano dela era continuar até que Corin dissesse que era hora de ir embora. Desde o desafio da espada, Alicia abandonou a preguiça e começou a treinar seriamente no caminho da espada, mas não foi porque ela estivesse sinceramente intrigada pela espada. Ela estava mais focada em seguir Corin Lorca até as salas de treinamento e passar um tempo com ele enquanto treinavam juntos. Esta era a primeira vez que ela treinava com o único propósito de aprimorar suas habilidades com a espada. Isso a fez lembrar de seus dias de infância, quando ela perseguia os passos de sua irmã mais velha e se deixava distraidamente envolver pela esgrima. Alicia nunca se sentira tão imersa na espada desde que cortara alguém pela primeira vez. Como alguém que tinha medo de usar a espada, ela não estava acostumada a essa sensação. Seu corpo inteiro estava encharcado de suor. Apesar das mãos trêmulas,
Alicia segurava desesperadamente sua espada matadora de demônios enquanto enxugava o suor da testa. Bem quando ela estava prestes a continuar brandindo sua espada, uma voz fria chegou aos seus ouvidos por trás. Pare aí. Você vai acabar arruinando seu corpo. Irmã. Lunia Arden, sua irmã mais velha, filha de outra mãe, caminhou até ela e lhe deu uma garrafa de água. Treinar é se forçar a atingir seus limites e superá-los gradualmente ao longo do tempo. Mais do que isso, agora é uma tortura para você, não um treino. Ok, Alicia concordou e sentou-se na cadeira que Well deixou para ela. Você já jantou? Ainda não. Ao ouvir isso, Lunia tirou algo do bolso e jogou nela. Sem nem ver, Alicia sabia o que era. Bala de mel. Era o doce favorito da Alicia, tão doce que deixava a língua dormente. Você carrega isso o tempo todo. Você gosta? Sim. Irmã. Eu adorei. Eu vejo. Olhando para trás, provavelmente foi nessa época que Lunia começou a carregar esses doces no bolso. Lembrar disso agradou-lhe o coração, mas também a deixou consternada. Ela vinha sentindo uma miríade de emoções contrastantes sempre que olhava para a irmã mais velha, desde que ela voltara para casa para as férias de inverno. Irmã. Você gosta do Sr. Corin? Alicia ficou surpresa ao dizer isso. Por que eu disse isso? Perguntou-se. Isso surgiu do nada, não é? Ele, quero dizer. Bem, ele não é um homem mau. Desculpe. Ao ver os olhos trêmulos da irmã mais nova, Lunia esboçou um sorriso raro nos lábios. Objetivamente falando, ele é um homem extraordinário, seja pela aparência ou pelos talentos. Nas terras silenciosas e secretas dos druidas, a voz de Lunia chegou aos seus ouvidos com muita clareza. Alicia queria responder, mas seus lábios se recusavam a se abrir. Ela hesitou e tentou procurar as palavras certas para dizer, mas no final, a única coisa que saiu de seus lábios foi uma reclamação mal feita. Você não pode decidir sobre casamento apenas por... Naturalmente, eu também sou uma dama. Eu não teria pedido a mão dele em casamento apenas por motivos externos. Então. Ele é um homem de bom coração. Se for ele, tenho certeza de que a vida conjugal no futuro será tranquila. Ele é alguém que fará o possível para satisfazer a esposa. Mas... Alicia sentiu a necessidade de responder. Mesmo sem saber o porquê, sentiu vontade de dizer algo. A diferença de idade entre vocês também é bem grande. Ela inconscientemente colocou ênfase na palavra idade, enquanto um olhar penetrante imediatamente apareceu nos olhos de Lunia. É verdade que há alguma diferença de experiência, mas é justamente por isso que tenho abundância de coisas que ele não seria capaz de experimentar se fosse mais jovem. Eu me pergunto se isso é verdade. Depois disso, as duas irmãs se entreolharam em silêncio, sem dizer mais nada. Estranhamente, Alicia costumava ficar tão intimidada por Lunia que não conseguia nem olhar em seus olhos por um longo período de tempo. E, no entanto, aqui, o contato visual delas durou mais de 10 segundos. Seus olhos eram tão ardentes que até soltavam faíscas. Qualquer um que visse teria gritado em choque. Apesar de ver esse lado raro da irmã mais nova, Lunia sorriu interiormente com desprezo. Era evidente que ela não queria que ele fosse levado embora. Lunia sabia há muito tempo da natureza do sentimento que nutria por Corin. No entanto, Alicia não o revelava explicitamente. Na verdade, ela já teria feito algo se soubesse. Alicia ainda não havia percebido a natureza das próprias emoções. Caso contrário, não havia como algo trivial como aquilo ser a única objeção que ela faria, apesar de saber do noivado dele. Lunia era alguém que precisava imediatamente colocar as mãos em algo que decidisse ter, ou pelo menos tentar. Portanto, o fato de Alicia nem ter consciência da emoção que sentia pela primeira vez na vida era tão ingênuo da parte dela que Lunia não conseguiu evitar olhá-la com desprezo e deboche. Essa ingenuidade e indecisão eram o defeito de Alicia. Lunia sentiu a necessidade de provocá-la, por mais vulgar que isso pudesse parecer. As lutas tinham que ser justas. Como essa era a sua convicção de vida, Lunia queria que sua irmã mais nova estivesse na linha de partida pelo menos antes do início da batalha. Ela tinha que ficar no mesmo ponto de partida que ela e partir com o mesmo sinal de alerta. Lá, Lunia sairia vitoriosa e olharia para a irmã mais nova com olhos triunfantes, dizendo a ela que ela perdeu, e que ele foi tirado dela. O vinho naquele cálice da vitória seria certamente o mais doce de todos. Ele já concordou que ele e eu teremos uma cerimônia de noivado depois que isso acabar. Embora se tratasse de um noivado falso,
vinculada a um contrato. Lunia não se deu ao trabalho de revelar isso. Isso não pode ser. Alheia a todo o desenrolar do noivado, Alicia estava envolvida em uma avassaladora sensação de derrota. Ao mesmo tempo, sua mente a trouxe de volta a ilusão que ela viu quando entrou pela primeira vez nas terras secretas. Cunhado. A irmã não vai voltar para casa esta noite. Ela se lembrou daquele ato traiçoeiro que havia negado fervorosamente enquanto gritava para si mesma. E então, acabou imaginando aquela ilusão que deveria ter sido mantida em segredo para sempre. Se a mesma situação acontecesse, ela faria a mesma coisa. Porque ela não conseguiu dizer não imediatamente. Mary passou pelo quartel-general de Arden, no leste, e seguiu direto para a fronteira. Para encontrar Corinne o mais rápido possível, ela montou o resvelho e confiou nos sentidos de Dogo para voar através da cadeia de montanhas de feras demoníacas. Cachorro. Para onde vai o cheiro do papai? Au. Au au. Dogo apontou para uma direção com suas mãos longas enquanto Mary rapidamente puxou as rédeas do resvelho para modificar ligeiramente a direção. No meio de um longo voo, um baque repentino ecoou pelas montanhas até o céu onde ela estava. Quang. 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 O que é isso? Ao ouvir aquele barulho horrendo da natureza sendo destruída, Mary virou os olhos e ficou perplexa com a visão inacreditável. Quang. Quagang. Quang. Algo corria pela floresta em linha reta. Não havia trilhas na floresta. As estradas não eram pavimentadas e viajar por um oceano de árvores era considerado extremamente cansativo. No entanto, aquela coisa que corria pela floresta avançava em linha reta, como se estivesse correndo por uma vasta extensão de terra árida. Tudo em seu caminho estava sendo destruído. Uahã. Quem atravessava as árvores centenárias com o corpo nu era uma garotinha vestindo roupas de freira. Só conseguia pensar em uma pessoa que conseguiria fazer aquilo. O que ela é? Foi então. Em meio à sua corrida incessante, Uahã olhou para os olhos de Mary. O contato visual, no entanto, durou apenas uma fração de segundo. Ela desapareceu? Uahã desapareceu de repente de sua vista num piscar de olhos, mas foi então que algo mais entrou em seu campo de visão e chamou ainda mais sua atenção. No fundo do seu olhar havia uma árvore enorme, tão alta que parecia atingir o céu. É isso? Era também na mesma direção para onde Dogo apontava, e também onde Uahã desapareceu. Era uma árvore incrivelmente grande, então Maria decidiu procurar Uahã para começar e pousou no chão. O papai está por perto, você disse? Seu argumento foi apoiado pelo latido de Dogo. Mary virou-se para o resvelho e disse, enquanto o alimentava com um saco de batatas, por enquanto, fique no céu e nos siga por trás. Eu te ligo se algo acontecer. KRRRHK. A grande águia resvelho entendeu a linguagem humana e voou para o céu. O lugar onde Uahã desapareceu é. Apoiando-se no enorme carvalho como ponto de referência, Mary começou a vasculhar a floresta. Depois de dar alguns passos à frente, assim que chegou ao local onde Uahã havia desaparecido. De repente, tudo ficou escuro. Ou será que não? Quando Maria voltou a si, tonta, ela estava sentada dentro de uma capela. Os noivos acabaram de se formar na academia, certo? Ouvi dizer que eles fizeram isso durante a matrícula. Aí, meu Deus! Foi um casamento forçado. Exatamente o que eu esperava de um casal tão maravilhoso. HNN? Uma melodia tranquila do órgão ecoava pela capela enquanto as crianças cochilavam. Ao contrário da apresentação calma e simples, a capela era elegante e bem decorada. Era raro que capelas fossem decoradas assim, considerando como as religiões geralmente falavam de frugalidade, harmonia e misericórdia. Isso era algo que geralmente só podia ser visto em capelas sagradas como a grande capela de Zeon. Graças a isso, Mary percebeu que estava casada com outra pessoa. A noiva entrara agora. Junto com a voz sonora do padre, os grandes portões principais da capela se abriram quando a noiva entrou. O vestido de noiva tinha um fundo branco com elegantes cordões dourados e centenas de diamantes incrustados. Aquele era o vestido de noiva dos seus sonhos. Às vezes, ela se imaginava usando um vestido assim e desfilando no tapete vermelho de um salão de casamento com um rapaz específico. De quem foi esse casamento mesmo? No meio de sua tentativa de lembrar o que havia esquecido, Maria ficou chocada ao ver a noiva. Uahã! A noiva entrou com uma expressão envergonhada e corada no rosto e foi conduzida pelo tapete vermelho por Josephine. Uau, tão lindo!
Que moça linda! As senhoras sentadas ao lado dele elogiavam Lohan e causaram alvoroço ao dizer que tanto a noiva quanto o noivo estavam maravilhosos. Contudo, nada disso chegou aos seus ouvidos. Ah, ah! O Lohan vai se casar, hein? Porque eu não sabia disso. Ah! Ela foi tomada por uma sensação incrivelmente sinistra. Quem era Lohan? Ela era como uma pedra, sempre indiferente e despreocupada com tudo o que acontecia no mundo, não é mesmo? Com quem uma garota como essa se casaria, com uma expressão tão envergonhada no rosto, uma que tinha o mesmo tom do tapete vermelho sob seus pés. Ela só conseguia pensar em uma pessoa. Não pode ser. Não tem como. Com certeza. O noivo entrará agora. A voz do padre, no entanto, pisoteou impiedosamente o desejo da menina quando o menino apareceu por trás das portas abertas da capela. Vestindo um terno clássico no estilo sulista com botões de obsidiana e um relógio luxuoso no pulso, o garoto entrou nervosamente. Depois de chegar ao lado da noiva, ele recebeu a mão dela das mãos do guardião da noiva enquanto os dois caminhavam em direção ao padre anfitrião da cerimônia. A luz brilhava através dos vitrais no teto e nas paredes, iluminando a noiva e o noivo como se abençoasse seu futuro. E Maria ficou sentada ali, observando os dois, sem expressão. Tudo o que ela podia fazer era sentar-se ali, sem fazer nada, e observá-los. Havia duas pessoas que pareciam extremamente felizes e harmoniosas. Qualquer um que olhasse para os dois sorriria ao ver o quão maravilhosos eles ficavam juntos, mas isso não se aplicava a Han. Opa! Um garoto sorria largamente para a garota de cabelos cor de água, que nem se dava ao trabalho de esconder as bochechas coradas. Encarando-se com olhares profundamente afetuosos, eles sorriam alegremente como dois bobos. Era evidente em seus olhos que eles se amavam muito. Ao vê-los se acariciando como amantes, Han mordeu os lábios. Nós perdemos. Ele foi tirado dela. Ele foi roubado. Han sabia que não era a maneira certa de pensar, mas não conseguia evitar esses pensamentos negativos. Não conseguia deixar de achar isso muito injusto. Mesmo que ela tivesse tudo, uma família feliz, riqueza e status. Comparado a isso, tudo o que ela tinha era seu opa, e essa era a única pessoa que ela sempre quis. Ela tinha tudo, então por que Mari não podia dar-lhe ao menos isso? Han não conseguia conter aqueles pensamentos e reclamações gananciosos. Ela era jovem e inexperiente demais para esconder e lidar com aqueles pensamentos negativos. No final, seu ciúme e ódio chegaram até mesmo aquele que ela amava. Mas foi a minha primeira vez. Foi a primeira vez que ela entregou seu coração a alguém, e também foi a primeira vez que ela tocou a mão de um garoto. Ele tirou todas as minhas primeiras impressões. Então, por que você não está comigo? Eu te dei tudo de mim e posso te dar tudo. Então por que você me jogou fora? Opa! Ela se sentiu chateada, triste, frustrada e perdida por causa daquela sensação de traição. A imagem ideal de felicidade diante dela era às custas de sua própria felicidade. Os Kias, o guardião de Findias, perguntou curiosamente enquanto olhava para as duas garotas que haviam sido levadas para a prefeitura. Então, você disse que eles estavam assim há alguns dias? Sim, sábio. Havia mais dois forasteiros que visitaram as terras secretas de Findias e perderam a consciência após entrarem em contato com a névoa ilusória que cercava a cidade. Normalmente, eles as teriam mandado de volta por não conseguirem vencer suas ilusões, mas não podiam ousar fazer isso com aquelas garotas. Eles emitiam uma aura assustadora. A explosão de energia proveniente de suas emoções instáveis era tão imensa que impediam qualquer um de tocá-los. Eles não eram assim quando os trouxemos aqui pela primeira vez. Eu me pergunto ao que eles estão vendo em suas ilusões. Os druidas das terras secretas ficaram horrorizados com a quantidade absurda de aura e mana. As emoções desses seres transcendentes ameaçavam romper as barreiras da cidade. Nesse ritmo, eles estão prestes a criar rachaduras na nossa barreira. Eu irei pessoalmente às ilusões deles e os guiarei para fora. Precisa da nossa ajuda, senhor? Não. Vou dividir minha consciência em duas para guiar as duas garotas para fora de uma vez. Interferir na mente de outra pessoa era uma tarefa muito arriscada. Usando a técnica oculta dos druidas, Uzkias separou sua consciência em duas e penetrou nas ilusões das duas garotas. O que? Depois de entrar nas ilusões das duas garotas, Maria do Naref e Lohan, Uzkias ficou completamente chocado. Aonde o mundo chegou? Como essas jovens podem ser tão? Uma coisa era certa.
As duas garotas logo acordariam de suas ilusões sem que os que as tivesse que guiá-las para fora. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.